Oi, meu nome é Camila e hoje eu vou apresentar um joguinho para a disciplina de prática genética. O jogo que eu vou apresentar para vocês é o Embaralhando Mendel e Suas Leis, que foi proposto no livro Genética na Escola. E eu vou falar para vocês quais são as regras desse jogo, quais são as cartas, o que o jogador deve fazer para ele ganhar, qual o objetivo desse jogo. Então vamos lá jogar? Bom, primeiro eu vou falar o objetivo do jogo. O jogo Embaralhando Mendel e Suas Leis é um jogo que facilita a aprendizagem das leis de Mendel, voltado aos alunos do ensino médio. Ou seja, aquele conceito teórico, ele passa, no jogo, né, ele passa a ser uma coisa prática. Ou seja, a pessoa jogando, ela vai conseguir absorver melhor aquele conceito. No desenvolvimento da atividade, são abordados importantes conceitos de genética, tais como segregação independente, formação de gametas, fecundação, genótipo, fenótipo e transmissão de características genéticas. Pretende-se, por meio desse jogo, desenvolver uma atividade participativa, dinâmica e integradora, que mistura conteúdo didático, competitividade e atenção. O jogo conta com um baralho de 108 cartas, sendo 96 correspondentes a fenótipos, genótipos e gametas, e 12 cartas coringas que contêm curiosidades ou informações sobre genética. Os alelos são representados nas cartas pelas letras Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Quando em dominância, os alelos aparecem em letra maiúscula e quando em recessividade, em letra minúscula. Esses alelos podem formar genótipos em homozigose ou heterozigose. Quando em heterozigose, os alelos são representados na carta em letras minúsculas e maiúsculas, como por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quando em homozigose, os alelos são representados nas cartas formando genótipos apenas com letras maiúsculas. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou apenas letras minúsculas. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. As cartas de fenótipos amarelo, liso, possuem borda amarela e textura lisa, como por exemplo aqui, a carta é amarela e sua borda é lisa. Já as cartas com o fenótipo amarelo rugoso possuem a borda amarela com essa borda sendo rugosa. As cartas para o fenótipo verde foram confeccionadas da mesma forma, com exceção da cor amarela, que foi substituída pela cor verde. As cartas coringas, elas representam conceitos para os jogadores para maior compreensão do conteúdo. Esses conceitos envolvem a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, gametogênese, meiose, homozigose, heterozigose, locus, alelo, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo. As cartas rosa representam os gametas femininos, ou seja, os gametas da mãe, e as cartas azuis representam os gametas masculinos, ou seja, os gametas do pai. Os materiais utilizados para o jogo são 2 baralhos completos, com aquelas cartas que eu apresentei anteriormente. Se você for confeccionar as cartas, você vai precisar de uma impressora, de preferência colorida, e cola em bastão e um dado. Esse jogo ele foi proposto para ser jogado de 4 a 6 pessoas e agora eu vou explicar um pouquinho quais são as regras desse jogo. Primeiramente, cada jogador da roda vai jogar o dado uma vez e aquele jogador que obtiver o maior número dará início ao jogo. Esse jogador irá embaralhar as cartas e distribuir 11 cartas a cada um dos participantes. As demais cartas serão colocadas no centro da mesa, na pilha de cartas. Para começar a rodada, o mesmo jogador que distribuiu as cartas comprará uma carta na pilha. Ao comprar a carta, esse jogador pode escolher se ficará com a carta ou se a descartará. No caso, se esse jogador vê que é uma carta interessante para ele, para fazer alguma trinca, ele vai ficar com a carta. Caso ele fique com a carta comprada, ele vai ter que descartar uma das cartas que está na sua mão, pois cada jogador deve ter no máximo 11 cartas na mão.
Caso ele descarte, o próximo jogador pode ou não aceitar essa carta. Se o próximo jogador aceitar a carta jogada pelo jogador anterior, ele terá que descartar uma de suas cartas. Caso ele não aceite essa carta, ele poderá comprar uma nova carta na pilha de cartas, mas também terá que descartar uma de suas cartas, porque, igual eu falei, cada jogador tem que ter nas suas mãos apenas 11 cartas. Quando um dos jogadores comprar ou receber uma carta e com ela fechar as 4 trincas, que vai fazer com que o ganhador ganhe o jogo, né? Com que o jogador ganhe o jogo, o mesmo deverá expor todas as suas cartas na mão na mesa para serem conferidas pelos demais jogadores. Ganha o jogo o participante que formar primeiro as 4 trincas, cada trinca sendo composta por um gameta masculino, que é o do pai, um gameta feminino, que é o da mãe, e a progenie resultante da fecundação, que no caso vai ser o filho daquele casal. Esses são exemplos das 4 trincas, ou seja, esse jogador, no caso, ele ganhou. Vamos analisar. Como eu falei, a carta azul representa o pai, a carta rosa representa a mãe e a carta amarela ou verde, ele representa o filho, que é a junção dos genes desses casais. Então, vamos analisar. Na primeira trinca aí, o pai tem o Vzinho e a mãe tem o Vzão. O filho vai ficar com Vzão, Vzinho. O pai tem Rzinho e a mãe Rzinho também. Então, o filho vai ficar Rzinho, Rzinho. Segunda trinca, Vzão do pai, Vzão da mãe, Vzão, Vzão, Rzão do pai e Rzinho da mãe. Rzão, Rzinho. E assim sucessivamente. No caso da primeira trinca, a letra V, o alelo V, ele codificou a cor amarela, que é dominante, e o Rzinho, que é homozigoto recessivo, ele codificou a característica rugosa, como dá para ver na carta. E, por exemplo, o verde, vamos olhar a terceira trinca. O Vzinho do pai e o Vzinho da mãe formou um homozigoto recessivo, que fez com que esse filho fosse verde, e o Rzinho do pai e Rzinho da mãe codificou a característica rugosa, e esse filho nasceu verde rugoso. As cartas coringa presentes no baralho podem ser incluídas em qualquer trinca. Para completá-la, entretanto, o jogador deve saber exatamente qual é a carta que está sendo substituída pelo coringa. O jogo Embaralhando Mendel e suas leis foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o aprendizado de genética durante aulas práticas, sendo uma ferramenta interessante para favorecer o ensino, a aprendizagem e a fixação da primeira e da segunda lei de Mendel. Visando alunos do ensino médio como público-alvo, descrevemos um sistema de fácil reprodução e entendimento que pode contar com a participação dos alunos durante sua confecção e desenvolvimento. Durante o desenvolvimento da atividade, importantes conceitos de genética são abordados. A dinâmica de formação de trincas estimula os participantes a associar a formação dos gametas, fecundação e a transmissão de características genéticas. Além disso, a presença de cartas com conceitos e curiosidades incrementam o jogo, enriquecendo o conhecimento abordado. Vale ressaltar que a difusão e a prática dos jogos didáticos devem ser encaradas como metodologia de ensino não habitual, porém eficaz para a melhor compreensão de conteúdos de difícil assimilação. Além disso, atividades que permitem a participação dos alunos e a interação entre eles são importantes para a vida em sociedade, que ultrapassa o ambiente de sala de aula.